Bom dia, está no ar o Meio News Manhã. A partir de agora você fica comigo para ficar muito bem informado de tudo o que acontece de notícia em destaque no Piauí, no Brasil e no mundo. Na edição desta quarta-feira, 3 de junho, você vai ver que mais da metade dos moradores de Teresina já emitiu a nova carteira de identidade nacional. A capital ultrapassa 490 mil documentos expedidos e amplia a rede de atendimento para a população. Tem também uma nova lei que busca ampliar a participação feminina no esporte piauiense. A medida prevê mais incentivo, combate à desigualdade e ações de proteção às atletas. No Brasil, a Receita Federal alerta: cerca de 2 milhões e 200 mil declarações do imposto de renda acabaram caindo na malha fina. Saiba o que fazer para regularizar a situação e evitar problemas com o fisco. E ainda, avança no Senado o projeto que pode dificultar o acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes. Entenda o que muda e quais são os próximos passos da proposta. Tudo isso e muito mais agora no Meio News Manhã. A sessão na Câmara Municipal de Teresina foi marcada por manifestações, troca de acusações e momentos de tensão durante a discussão de um projeto de lei que trata do uso de banheiros por pessoas trans na capital. O impasse levou à ocupação do plenário por ativistas e acabou provocando o encerramento dos trabalhos legislativos. Representantes de movimentos LGBTQIA+, e coletivos de defesa dos direitos da população trans acompanharam a sessão para protestar contra a proposta que tramita na casa e que prevê a criação da chamada Política Municipal de Proteção da Mulher. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo, todas as mulheres, em especial mulheres trans. Mas o Brasil também é o campeão mundial de uso de pornografia trans no mundo. O Brasil é campeão de uso de pornografia trans virtual. Então, quer dizer, é uma hipocrisia, é uma cortina de fumaça. Enquanto estava tudo quietinho, ninguém falava nada, ninguém discutia a transgeneridade, todo mundo usava todos os banheiros. Hoje, a partir do momento que a transgeneridade traz voto e traz holofotes, aí todo mundo quer trazer essa pauta. A situação se agravou após declarações da vereadora Samanta Cavalca durante os debates. A parlamentar afirmou que não aceitaria que um monte de homens barbados de peruca falassem mais alto do que ela. A fala foi recebida com protestos por manifestantes presentes no plenário, que classificaram o comentário como ofensivo e transfóbico. Eu sou mulher, eu não quero, eu consultei outras mulheres, eu consultei, a maioria das mulheres não querem dividir banheiro com homens. Olha, temos jornalistas mulheres aqui, tem muitos jornalistas aqui que têm filhas, tem meninas. Você preste atenção, se um pervertido se coloca uma roupa de mulher, aí ele vai entrar dentro do banheiro, um banheiro que é um local de vulnerabilidade da mulher, que não tem câmera, por motivos óbvios. Ele vai fazer o que lá com essas mulheres? Eu tenho medo, a maioria das mulheres tem medo, e eu estou aqui para votar com a maioria das mulheres. Com o aumento da tensão, vereadores deixaram o local e a sessão foi encerrada antes da conclusão dos trabalhos. A proposta em discussão é o projeto de lei onde, entre os dispositivos previstos no texto, está a garantia de utilização de espaços sanitários destinados exclusivamente às chamadas mulheres biológicas. Caso aprovado em plenário, o projeto poderá restringir o acesso de mulheres trans e travestis aos banheiros femininos e em estabelecimentos públicos e privados do município. A matéria tem provocado forte repercussão entre entidades de defesa dos direitos humanos e movimentos ligados à diversidade de gênero. A Secretaria de Segurança Pública, por meio do Instituto de Cidadania Digital, divulgou que 492 mil moradores de Teresina já emitiram a nova carteira de identidade nacional. O número representa cerca de 55% da população da capital com o novo documento. De acordo com o superintendente do Instituto de Cidadania Digital, Marcelo Mascarenha, a ampliação da rede de atendimento foi fundamental para alcançar esse resultado. Atualmente, Teresina possui unidades de atendimento distribuídas nas zonas Sul, Norte, Leste, Sudeste e Centro.
além de postos especializados para pessoas com deficiência, atendimento à mulher e identificação neonatal. O governador Rafael Fonteles instituiu a política estadual piauiense de apoio e incentivo à mulher no esporte. A legislação cria diretrizes para ampliar a participação feminina nas diversas modalidades esportivas e combater desigualdades históricas enfrentadas por atletas e profissionais do setor. A nova política estabelece uma série de objetivos voltados à inclusão e valorização das mulheres no ambiente esportivo. Entre eles estão a ampliação do acesso à prática esportiva para meninas, adolescentes, mulheres adultas, idosas e pessoas com deficiência, além do incentivo à profissionalização feminina no esporte e ao aumento da presença de mulheres em cargos de liderança esportiva. A defesa da igualdade de premiação entre homens e mulheres em competições esportivas realizadas no Estado é outro ponto de destaque na legislação, que também prevê ações para reduzir a evasão de atletas femininas causadas pela falta de incentivo, apoio ou estrutura adequada. Para alcançar esses objetivos, a política incentiva iniciativas como programas de capacitação para atletas, estímulo à participação feminina em funções de arbitragem, gestão esportiva e comissões técnicas, além de campanhas permanentes de enfrentamento ao assédio e à violência contra mulheres em eventos esportivos. O governo dos Estados Unidos anunciou que poderá taxar importações brasileiras com uma nova tarifa punitiva de 25%. A alegação é de que algumas práticas do Brasil são desleais. Dentre as práticas citadas estão o comércio digital e o desmatamento ilegal. Alguns itens como carne bovina, café, terras raras, outros metais e peças de aeronaves estão excluídos da nova tarifa, que poderá entrar em vigor em 15 de julho. A justificativa para aplicar a medida é uma investigação aberta em julho de 2025 pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que concluiu que políticas e práticas brasileiras são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio norte-americano. O relatório final da investigação prevê a imposição de tarifas ou outras restrições à importação de produtos brasileiros. Tendo por base essa possibilidade, o representante de comércio dos Estados Unidos propôs a aplicação de tarifas de 25% sobre todos os bens do Brasil. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos têm mais de uma dúzia de países amigáveis no hemisfério ocidental e citou o Brasil como uma das exceções. Rubio listou algumas nações como exceções ao afirmar que vários países no hemisfério estão trabalhando em conjunto em questões de segurança e prosperidade econômica. A declaração foi feita em sessão do Senado norte-americano que houve Marco Rubio. As relações entre Brasil e Estados Unidos passam por um momento incerto após o governo dos Estados Unidos classificar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como terroristas, o que o governo brasileiro considera abrir margem para intervenção indevida e ameaçar taxar produtos brasileiros em 25% devido ao sistema de pagamento do PIX. Vamos ver agora o que disse Marco Rubio durante essa sessão. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, it remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Now, obviously, we have to operationalize that into action after 20 years of negotiations. E ainda sobre esse assunto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou e responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relatório dos Estados Unidos que propõe essa sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros, sob a alegação de práticas restritivas ao comércio americano. O petista também defendeu que os filhos do ex-presidente são piores que ele. Vamos acompanhar a fala do presidente. Marco Rubio,
Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso. A mulher de 19 anos e o menino de 11 anos, vítimas de ataques de tubarões em Pernambuco, permanecem internados na UTI do Hospital da Restauração, região central do Recife. Os dois apresentam estabilidade clínica sem novos sangramentos, segundo a unidade de saúde. Em nota divulgada, o hospital informou que eles continuam recebendo assistência multidisciplinar da instituição. O estado de saúde dos dois ainda é considerado grave. O primeiro ataque ocorreu na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima de 11 anos sofreu ferimentos nos membros superiores e inferiores. O segundo incidente foi registrado no dia seguinte, onde uma mulher foi atacada por um tubarão na perna direita, enquanto estava no mar, em Boa Viagem, na zona sul do Recife, a cerca de 7 quilômetros de onde aconteceu o primeiro ataque. E ainda sobre esse assunto, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões identificou 2 espécies diferentes envolvidas nesses recentes ataques registrados em Pernambuco: o tubarão-tigre e o tubarão cabeça-chata, considerados os mais recorrentes em incidentes no litoral do estado. A jovem de 19 anos, atacada na praia de Boa Viagem, foi mordida por um tubarão-tigre. Já o menino de 11 anos, ferido um dia antes na praia de Piedade, foi atacado por um tubarão cabeça-chata. Segundo especialistas do CEMIT e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a identificação das espécies é feita a partir da análise das lesões, do contexto do ataque e das características da mordida, que variam conforme a dentição de cada animal. A pesquisadora Mariana Rego explica que o tubarão-tigre tem um comportamento mais migratório, consumindo praticamente qualquer tipo de matéria orgânica encontrada no ambiente marinho. Já o tubarão cabeça-chata vive com frequência em águas rasas e tem comportamento mais territorialista. De acordo com os especialistas, essas 2 espécies são as mais associadas aos registros de ataques no litoral pernambucano. A Receita Federal informou que cerca de 5% das declarações do Imposto de Renda de 2026 caíram na chamada malha fina. O total representa aproximadamente 2 milhões de declarações com algum tipo de pendência. Segundo o órgão, o percentual é semelhante ao registrado em anos anteriores. Ao todo, foram entregues mais de 44 milhões de declarações dentro do prazo, que terminou no dia 29 de maio.
Sistemas passaram a ser utilizados para o cruzamento de dados, o que gerou divergências e levou parte dos contribuintes à malha fina. A Receita destaca que cair na malha fina significa que a declaração foi retida para verificação de inconsistências entre os dados informados pelo contribuinte e os registros do fisco de empresas ou de prestadores de serviços. O órgão reforça que a maioria dos casos é resolvida ainda no mesmo ano. Estimativas apontam que cerca de 80% das pendências são corrigidas por meio de retificação de informações ou ajustes feitos pelas fontes pagadoras. Em caso de retenção, o contribuinte deve acessar o Centro Virtual de Atendimento utilizando o conta.gov.br nos níveis prata ou ouro para verificar a divergência e corrigir eventuais erros. A Receita também informou que, caso as inconsistências não sejam resolvidas pelas fontes pagadoras, o contribuinte poderá apresentar documentos comprobatórios a partir de janeiro de 2027. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que pode dificultar a realização de aborto legal em crianças e adolescentes no Brasil. A proposta suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, CONANDA, que prevê a possibilidade de aborto em menores de 14 anos em qualquer fase da gestação, dentro dos casos já previstos em lei. Com o avanço no colegiado, o projeto pode seguir para análise no plenário do Senado, onde, se aprovado pela maioria dos parlamentares, passa a valer sem necessidade de sanção presidencial. A resolução do CONANDA, editada em 2025, estabelece diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, incluindo casos em que o aborto legal é permitido pela legislação brasileira, como estupro, risco de vida gestante e anencefalia fetal. A Organização Meteorológica Mundial, a agência da ONU responsável pelo monitoramento do clima, alertou para a possibilidade de um episódio forte de El Niño nos próximos meses. Segundo a entidade, o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical já está impulsionando o desenvolvimento do fenômeno, que deve persistir ao menos até novembro. A previsão é de temperaturas acima da média em grande parte do mundo entre junho e agosto. Embora ainda haja incertezas sobre a intensidade do episódio, já que os modelos climáticos apresentam projeções distintas, a ONU defende que governos e comunidades se preparem para seus impactos. Historicamente, o fenômeno está associado ao aumento das chuvas no sul da América do Sul e em partes da África Oriental, além de períodos de seca na Austrália, Indonésia, América Central e regiões do sul da Ásia. A Organização Meteorológica Mundial também chama atenção para o aumento do risco de furacões no Pacífico e para consequências que vão além do clima, como impactos na produção de alimentos, na disponibilidade de água e na propagação de doenças transmitidas por mosquitos e outros vetores. O alerta ocorre após o último episódio de El Niño, registrado entre 2023 e 2024, que contribuiu para que 2024 fosse o ano mais quente já observado no planeta. De acordo com a ONU, o cenário reforça a necessidade de medidas de adaptação e preparação diante dos efeitos cada vez mais intensos das mudanças climáticas. O Brasil apareceu como símbolo em uma nova peça de propaganda divulgada pelo governo do Irã em meio ao aumento das tensões diplomáticas envolvendo os Estados Unidos. Um vídeo publicado pela embaixada iraniana na Tunísia na rede social X utiliza inteligência artificial para criar uma cena fictícia em que o Cristo Redentor enfrenta a Estátua da Liberdade. Nas imagens, o monumento norte-americano, um dos principais símbolos dos Estados Unidos, se aproxima do Cristo Redentor e inicia um confronto. Em seguida, a representação brasileira reage, derrota a adversária e permanece de pé no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro. A publicação foi acompanhada da mensagem "Uma frente, uma luta". A divulgação acontece depois que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.
Nos últimos meses, autoridades iranianas e veículos de comunicação ligados ao governo do país têm recorrido com frequência a conteúdos produzidos por inteligência artificial para reforçar mensagens políticas e propagandas relacionadas aos conflitos na região. Entre os materiais divulgados estão vídeos satíricos, animações e montagens que retratam adversários do Irã em cenários fictícios. Até o momento, não houve manifestação oficial do governo brasileiro sobre o vídeo publicado pela representação diplomática iraniana. E agora, falando de esporte, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a seleção brasileira vai realizar novos testes no amistoso deste sábado contra o Egito, o último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. A partida será disputada em Cleveland e antecede o primeiro jogo do Brasil no Grupo C, marcado para o dia 13 de junho, diante do Marrocos. Durante o desembarque da seleção nos Estados Unidos, Ancelotti falou rapidamente com a imprensa ainda na pista do aeroporto. O treinador destacou o curto período de preparação até o amistoso e reforçou que a comissão técnica vai aproveitar os próximos dias para ajustar a equipe. Segundo ele, a ideia é observar variações táticas e fazer testes dentro do elenco, buscando a formação mais equilibrada para a estreia no Mundial. A avaliação também leva em conta o desempenho recente da equipe, que goleou o Panamá por 6-2 no último amistoso no Maracanã. Após a chegada aos Estados Unidos, a seleção seguiu para o hotel de concentração e iniciou a preparação final para a competição. O primeiro treino em solo norte-americano aconteceu na terça-feira com atividade fechada à imprensa. E o meio-campista Arrascaeta, do Flamengo e da seleção do Uruguai, sofreu uma lesão na panturrilha durante atividades de treino. O jogador passará por exames de imagem para avaliar a gravidade do problema e definir o tempo de recuperação. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Carve do Uruguai e confirmada por fontes ligadas à cobertura esportiva. Segundo a apuração, dos representantes do Departamento Médico do Flamengo e da seleção uruguaia participaram de reuniões ao longo do dia para acompanhar a situação do atleta. A situação gera preocupação no clube e na seleção uruguaia, já que há o temor de que o meia possa ficar fora da Copa do Mundo. O atleta vinha retomando a forma física após se recuperar de uma lesão no ombro e aumentava a intensidade dos treinos. A lesão aconteceu justamente durante essa fase de transição no retorno às atividades em campo. O resultado dos exames deve indicar se haverá tempo hábil para a recuperação antes da estreia do Uruguai no Mundial, marcada para o dia 15 de junho contra a Arábia Saudita. Enquanto isso, a preparação das seleções segue. E no Meio News, manhã de hoje, você viu a discussão de um projeto de lei sobre o uso de banheiros por pessoas trans provocou tumulto, protestos e o encerramento antecipado da sessão na Câmara Municipal de Teresina. Nos Estados Unidos, o governo americano propôs uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A medida ainda deve passar por etapas de análise e pode entrar em vigor a partir de julho. Em Pernambuco, especialistas identificaram as espécies envolvidas nos 2 ataques de tubarão, registrados em pouco mais de 24 horas. As vítimas continuam internadas em estado grave. E no esporte, o técnico Carlo Ancelotti anunciou novos testes na seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, enquanto a lesão de Arrascaeta preocupa o Flamengo e a seleção uruguaia. E é isso, esse foi o Meio News Manhã desta quarta-feira. Um bom dia para você e até mais. Aqui a notícia não espera. Ela chega primeiro, com verdade, apuração e responsabilidade. A Rede Meio Norte apresenta uma programação dedicada ao jornalismo de qualidade. É informação de verdade, o dia todo, para você entender o que acontece e como isso impacta a sua vida. Antes das 6, o Meio News Manhã traz o que você precisa saber para iniciar o dia. Depois, o Bom Dia Meio Norte entra ao vivo, com notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, com cobertura policial e prestação de serviço. Na sequência, o Central Meio Norte Eleições traz análise, debate e os bastidores da política. Ao longo do dia, o Ronda, o Agora, Jogo do Poder e o Patrulha reforçam o compromisso com a informação ágil e bem apurada. E à noite, o Contra-Ataque fecha com o melhor do esporte e opinião.
Rede Meio Norte. Aqui você sabe primeiro. Jornalismo de verdade, o dia inteiro com você. No campo, cada decisão. A G3 Telecom acaba de alcançar um marco histórico. Hoje, estamos entre as 30 maiores empresas de banda larga do Brasil. Em um universo com mais de 20 mil provedores ativos no país, a G3 segue crescendo e expandindo e levando conectividade cada vez mais longe. E a nossa história só está começando. 0800 186 6000. G3 Telecom, a internet que conecta você. A vida é feita de momentos e para cada um deles tem os ingredientes certos. Há mais de 10 anos, se tem família reunida, pipoca no cinema em casa, cuscuz no café da manhã, a Rio Maria Alimentos está sempre presente. Porque comida de verdade tem história, tem amor e tem qualidade. Rio Maria Alimentos. Há mais de 10 anos, levando qualidade para a sua mesa.